Vamos, então, com o nosso sempre querido e amado Evangelho. E, para começar, nós vamos fazer assim. Eu vou abrir aqui o acaso, se a gente pode dizer assim. E aí, depois, se alguém quiser sugerir algum capítulo, uma página do Evangelho, pode ficar à vontade. O meu ajudante de palco aí, o Walter, pode ir dizendo para mim, me dando a colinha aí de quem der alguma sugestão. Vou abrir aqui. Vamos lá. Bom, não se pode servir a Deus e a Mamon. Capítulo 16, item 8, desigualdade das riquezas. Eu acho que a desigualdade das riquezas, desde o início da história, ela é algo que nos leva a muitas reflexões. A gente sempre acha que Deus é injusto porque ele não divide igualmente as riquezas, as fortunas do nosso planeta. Mas Deus é muito mais sábio do que a gente pode imaginar. Na verdade, nem todos nós somos trabalhadores para podermos cultivar e adquirir a riqueza. Nós temos o bom senso, temos o cuidado com o fio metal, com o dinheiro, que é necessário. Então, se houvesse uma distribuição igualitária no planeta Terra das riquezas, o que ia acontecer é que em pouco tempo ninguém ia ter nada. Então, mais uma vez, é o amor e a sabedoria do Pai que organiza para a gente aqueles que têm a melhor condição de fazer essa distribuição das riquezas. Ah, vocês vão pensar, né? Nem sempre isso acontece. Tem pessoas extremamente ricas que não compartilham, que não dividem as suas fortunas. É verdade. Mas, como tudo na vida, na nossa caminhada, tem as consequências. Então, aquele que tem sob sua responsabilidade o valor, o poder, o dinheiro, e que não administra em benefício coletivo, terá que responder por isso. Visto que nós temos responsabilidade uns pelos outros. Quando Deus, através de Jesus, nos sinaliza, da forma amorosa com que Jesus fez, que devemos amar uns aos outros, como a nós mesmos. É esse o caminho, é essa dica do uso da riqueza. Então, aquele que tem muito, tem sob a sua responsabilidade o dividir, o abastecer aqueles que têm menos. Então, a gente tem que pensar muito, rezar muito por aqueles que conhecemos um poder aquisitivo maior, que tem em suas mãos a responsabilidade, por exemplo, de dar empregos, aqueles que nada têm. Temos que rezar por essas pessoas para que elas possam fazer bom uso daquele dom, daquele poder que lhes foi dado. Então, ao invés, às vezes, de julgarmos, de criticarmos, temos que lembrar que aqueles que têm o poder, aqueles que têm essa função de administrar a riqueza do nosso planeta, têm uma função muito complicada. É bem difícil, porque ela envolve tentações, ela envolve as nossas fragilidades de vaidade, de orgulho, de ganância. Então, essas pessoas precisam muito mais das nossas orações do que do nosso julgamento. E elas precisam entender que o que a doutrina espírita traz para a gente como direção, fora da caridade não há salvação, serve como guia para todos. Os que têm e os que não têm. Porque aqueles que não têm, têm também que compreender. E o pouco que tem, ou até o que não tem, conseguir administrar de tal forma, bem, e quem sabe levar o bem a outros também. Quantos de nós aqui poderia dar exemplo de pessoas que têm uma situação econômica muito simples, bem precária, e que mesmo no seu pouco consegue ajudar, consegue melhorar a vida de outros. Então, a gente tem aqui o que não dá para servir a Deus e a Manon,
nesse pedacinho especial, a desigualdade das riquezas, é que se a gente quer servir a Deus, a gente tem que ter como clareza no nosso coração e nas nossas ações que administrar de tal forma que possa ajudar os que estão à sua volta. E os que têm pouco, tem que tentar, dentro daquele pouco, fazer também a sua parte. Por isso que, às vezes, dentro da casa espírita, em especial, mas a gente sabe que as igrejas e os templos também disponibilizam esse tipo de atividade, existem várias ações onde não precisa estar o dinheiro diretamente. Então, aquele que quer ajudar, que quer colaborar com o bem-estar, pode colaborar na costurinha, organizando a cesta básica. Eu não tenho como colaborar com ela, mas eu posso ajudar na organização, posso ajudar na elaboração de uma alimentação para as pessoas que estão precisando recebê-la, posso ajudar com uma palavra, posso ajudar com uma ligação, uma acolhida. Então, todos nós podemos ter esse caminho de caridade. E aí, Walter, será que tem alguém sugerindo algum capítulo do Evangelho para a gente dar uma estudada? Por enquanto ainda não, mas nessa mesma linha, né, é interessante falar que fala-se muito sobre o bem material, né, o dinheiro, o uso dos bens materiais, mas a cada um também tem à sua disposição bens pessoais, como a inteligência, que é muito inteligente, não usa a inteligência em pró do próximo, ou acaba usando também das possibilidades sociais para, digamos, prejudicar ou não o próximo, ajudar. Então, não é só o bem material que cada um pode usar com muita, tem que se usar com muita sabedoria, muito conhecimento, mas também pensar nesses bens que muitas vezes são, não é que são esquecidos, mas não são lembrados muitas vezes, porque se fixa tanto na moeda, no dinheiro, no poder, que esquece que é aquilo que cada um tem, que é conhecimento, inteligência, amizade, companheirismo, é isso que é o importante. Perfeito. Nada mais é do que a parábola dos talentos, né? O nosso bem, nosso tesouro é o nosso talento, que a gente tem que usar em benefício do outro. Se a gente tem um talento e guarda, ele não tem utilidade. Aliás, o Evangelho, logo no seu iniciozinho, tem uma frase que eu particularmente gosto, que ele diz, né, que dentro do Evangelho do Cristo, do Espiritismo, gente, nós vamos encontrar aqui a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo, e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, tudo que a gente encontra no Evangelho aplicável ao nosso dia a dia. Então, você falou muito bem. Os dons, os tesouros, os valores que cada um de nós tem. Então, às vezes, eu gosto de brincar com isso, né? Ele diz assim, eu não tenho jeito para cuidar de doente, eu não tenho jeito com criança, eu não tenho jeito com velhinho, eu não tenho jeito. Tem que ter um jeito. Todos nós temos um jeitinho para alguma coisa. Como você bem disse, a nossa inteligência, que é um benefício que Deus nos deu, pode ser aplicada em vários aspectos. Dentro da nossa casa, por exemplo, Regeneração, nós podemos colaborar com a secretaria, podemos colaborar organizando a biblioteca, o centro cultural. Tem várias ações que podem estar utilizando, dando movimento para uma habilidade, por exemplo, ligada ao cognitivo, à nossa inteligência. Aqui ninguém deu uma sugestão, vou abrir de novo o Evangelho, vamos fazer o nosso passeio aqui. E aí caiu no capítulo 21, que fala: haverá falsos cristãos e falsos profetas. Tome cuidado para que alguém não vos seduza. Eu sou o Cristo. E seduzirão muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a intranquilidade, a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo aqui ou ali está, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas
se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. E eu acho esse capítulo do Evangelho muito sério, muito sério. Porque falar em nome do Cristo, falar em nome de uma religião, falar em nome do amor, do bem, é algo que não dá para brincar. A gente precisa respeitar profundamente. E nós sabemos o quanto somos carentes, frágeis. E quando alguém nos diz assim, olha, recebi aqui uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes para você. O nosso coração se enche de alegria e de bem-estar. Mas é preciso utilizar o crivo da fé raciocinada. Vamos ler o conteúdo dessa mensagem. Um conteúdo salutar, um conteúdo amoroso. Verdadeiramente como uma mensagem de Dr. Bezerra. Porque se não foi diretamente dele, será de um dos seus emissários. E se é uma mensagem bacana, uma mensagem de amor, que de alguma forma aquela pessoa que escreveu a mensagem se equivocou, ela está fazendo bem, ela está nos proporcionando uma mensagem amorosa. Mas que tenhamos cuidado, muito cuidado, quando vamos nos utilizar do nome de alguém, seja encarnado ou desencarnado, para que não venhamos a enganar. Quando usamos um nome como o de Jesus, Teresa de Calcutá, de São Francisco de Assis, eles têm uma credibilidade imensa. Vamos destruir esta credibilidade. Não podemos destruir a fé do outro, porque isso é sério demais. Isso é uma responsabilidade imensa a assumir. No momento em que a gente está passando aqui no planeta Terra, enfermidade séria, tantas questões financeiras, porque muitos estão desempregados, muitos estão passando pelo medo, pelo fantasma do ter ou não o vírus. Então, se chega alguém falando em nome de um espírito de luz, isso pode trazer conforto no primeiro momento. Mas se a mensagem não for positiva, não for boa, pode gerar muito desconforto, pode gerar falta de credibilidade. Então, quando a gente fala aqui no capítulo 21 da missão dos profetas, é a missão de levar amor. Muito mais do que prever, do que ter premonições, do que sair. Hoje em dia a gente fala dos médicos, né? Realizando psicografias, dando comunicações, que a gente tenha um respeito pelo outro e por esses nomes, por esses espíritos de luz, que deixaram um legado de inspiração fantástico, que a gente não venha a cair na fragilidade dessa crença, esse trabalho gigantesco desses espíritos de luz, que servem para nós como inspiração. Quando a gente pensa, por exemplo, Francisco de Assis, na sua firmeza na oração, na sua firmeza na comunhão com o Pai, a gente tem ali uma inspiração fantástica, não como um ídolo, como Deus, como alguém que a gente quer ter lá em cima, mas um espírito que serve para cada um de nós como exemplo, que cuidou dos animais, que cuidou das pessoas com tanto amor, com tanta delicadeza. Quando a gente pensa, por exemplo, em Santa Rita de Cássia, que é uma santa tão recorrida por tantos de nós, por ser das causas impossíveis, por que ela é uma santa das causas impossíveis? Que através da oração, através da sintonia com o Pai, ela conseguiu construir para sua família um caminho melhor de compreensão, de amor. Quando nós pensamos, por exemplo, no legado de Madre Teresa de Calcutá, como ela olhava para o próximo, para o sofrimento do outro, com tanto amor. Quando nos lembramos de São Francisco, não,
do nosso querido Chico Xavier, que às vezes alguns gostam de dar para ele essa nomenclatura de santo, e ele nunca se deixou ser santo. Ele sempre se fez próximo, cuidando daqueles que se chegavam até ele, tendo a delicadeza de olhar para cada um como um irmão, como alguém que era muito maior e melhor do que ele, fosse na condição que fosse. Então, esses espíritos, esses profetas, que a gente conhece um pouquinho mais próximo, cada um de nós sabe ao longo da história que eles existiram, são inspirações. Então, nós, enquanto encarnados, devemos preservar esse legado de inspiração, de exemplo, de amor, de caridade, de olhar para o próximo verdadeiramente de forma fraterna. E não sair por aí, mesmo que seja com boas intenções, dizendo, né? Olha essa mensagem do Espírito tal, aí eu estou vendo o Espírito tal. Algo que eu acho, assim, muito delicado é quando a gente diz, né? Deus está me dizendo no coração para te falar isso. Que a gente possa dar uma mensagem de otimismo. O Walter acabou de sinalizar. A gente pode levar boa palavra, um abraço, um bom escutar para o outro, mas que a gente faça isso por a gente. Quando tivermos a real certeza da assinatura daquela mensagem. Mas quando houver uma pequena dúvida, que a gente passe a mensagem, a gente não vai estar enganando, não vai estar usurpando a mensagem de ninguém. Porque os espíritos de luz não estão preocupados com isso. A gente haja de forma honesta, tranquila para o outro. Tem alguém, alguma sugestão, Walter? Ainda não. Vamos então aqui, Falaram, eu abri falaram agora aqui, capítulo... Oi? falaram aqui capítulo 5. Então, capítulo 5. Gente, olha que máximo. Acabei de descobrir. Eu achei que meu livro não tinha o capítulo 5. Olha que beleza. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, está no capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, e 6 e 10. As bem-aventuranças, elas são um cântico de esperança. A bem-aventurança, ela é uma conversa íntima de Jesus com Deus. Na Bíblia, as bem-aventuranças são muito mais do que o que a gente tem selecionado dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando a gente pensa, bem-aventurados os aflitos, para alguns isso parece um contrassenso, parece algo absurdo. Como que vai ser bem-aventurado aquele que está sofrendo, aquele que está triste, que passa por um desconforto, por uma dor? Nós estamos num processo de caminhada. A gente já consegue ter uma ideia de que quando o sofrimento chega até nós, é para que seja possível que a gente tire alguma lição, para que a gente tenha algum aprendizado. Vai chegar um momento em que a gente vai conseguir agradecer a Deus. Sei que muitos já conseguem. Mas vai chegar um momento em que a gente vai conseguir agradecer a Deus de coração por estar sofrendo, ter uma dificuldade, ter uma perda, uma dor. Porque cada vez que a gente passa por um processo de aflição, por um processo de dor, de insegurança íntima, a gente cresce. Porque a gente se identifica como alguém que precisa de ajuda.
que precisa dos amigos espirituais. Quando a gente tem uma aflição, a gente recorre à oração, com mais intensidade, com maior vibração. Quando a gente tem uma aflição, a gente entende que tem elementos que fogem do nosso controle. O que mais angustiou a maioria das pessoas com a chegada da pandemia, com a chegada do coronavírus? Muitos enfraqueceram, porque como que a gente ia planejar? Como que a gente ia prever o amanhã? A gente vai dormir hoje já com todo o nosso dia de amanhã esquematizado, vou acordar todas tantas horas, vou me organizar dessa forma, vou sair de casa para o trabalho tantas horas, vou preparar o almoço. Com a pandemia, a gente não sabia mais como programar, como se organizar. E isso desestruturou a gente. E aí, o que nós tivemos que aprender? Que precisamos viver um dia de cada vez, momento a momento. E só por hoje a gente vai caminhar desse jeito. Amanhã a gente pode estar tendo que rever as nossas atitudes. Porque diante da aflição, da insegurança, do medo, da própria enfermidade que a pandemia trouxe, da perda, nós precisamos dar uma parada obrigatória para rever as nossas atitudes. E aí a gente pensa assim, mas tem gente que não conseguiu aprender nada. Nós estamos vendo aglomerações, estamos vendo pessoas sem uso da máscara. E aí a gente volta ao processo da lei. A lei divina nos dá aflição para que a gente aprenda. A lei dos homens, ela existe para que a gente aprenda de uma forma mais suave. Mas se a gente parar para pensar, ela diz que eu não posso dirigir sem cinto de segurança. É para me proteger. A lei dos homens diz que eu não posso tirar a vida de ninguém para me proteger. A lei dos homens diz que eu sou obrigada a usar máscara para me proteger. E quando eu tenho que usar o cinto, quando eu não posso tirar a vida do outro, quando eu tenho que usar a máscara, é para proteger a vida de todos. Às vezes a gente não entende a lei dos homens e é preciso que a lei divina atue. Mas a gente vê que esses que estão na aglomeração, que esses que estão aí brincando carnaval, nada vai acontecer. Mais uma vez, é preciso que a gente reflita e se utilize no momento de aflição dos elementos maravilhosos da reflexão e da oração. Talvez realmente a gente não tenha a oportunidade desses irmãos que por são, vamos dizer assim, estão se aglomerando, estão sem máscara, talvez eles não sofram as consequências desse momento. Mas o que a doutrina espírita diz? Que a vida é eterna. Então nós teremos oportunidades de reparar os nossos erros. Se esses irmãos que estão hoje agindo de forma irresponsável diante de uma aflição que é mundial, que é a pandemia, eles serão responsabilizados por isso. Então, que a gente consiga extrair dessa aflição que está afetando a todos. Não é a casa da Ana, não é a casa do Walter, da Clara, do seu irmão. É o planeta. Houve uma parada obrigatória para todo o planeta. Todos fomos afetados da perda, da doença, da insegurança, do medo, pela aflição de não saber se teríamos emprego ou não. É preciso que a gente extraia desse momento de tanta aflição a mão de Deus agindo sobre nós, nos dando a oportunidade bendita de reavaliar as nossas atitudes, sem nos preocupar no momento imediato. Eu sei que é natural a gente vai se preocupar com outro que não está cumprindo, mas que nós tenhamos assumido a responsabilidade
de usar máscara, de se proteger, de só sair quando for necessário. E, acima de tudo isso que é material, tentar rever as nossas emoções, como que a gente vinha se comportando, de que forma que a gente está utilizando o nosso tempo, de que forma que a gente está utilizando as nossas habilidades e dons. O Walter lembrou muito bem a questão da inteligência, que às vezes passa meio batido. Será que nós estamos aproveitando esse tempo dentro de casa um pouquinho mais para estar estudando? Quantas e quantas oportunidades de palestras online estamos tendo? Será que estamos aproveitando essa oportunidade de ouvir um pouco mais, que possam trazer contribuições para a nossa caminhada? Dentro da seara espírita, mas são pessoas que se predispõem a trazer informações, palavras amorosas, que serão construtoras da nossa bagagem espiritual. Será que estamos diariamente abrindo o Evangelho para fazer uma leitura? Será que estamos lendo algum livro da doutrina? Ou mais longe, será que alguém pegou algum livro durante a pandemia toda para ler? Será que a gente está só sentando na frente da televisão e recebendo um bombardeio aí de informações? Às vezes é bom a gente sentar diante da televisão, porque a gente também aprende muita coisa. Mas será que a gente está utilizando muito bem esse tempo que nos foi dado para reavaliar a forma como estamos agindo, como estamos nos alimentando, como estamos cuidando do nosso corpo físico e do nosso espírito? Esse momento de parada mundial foi um benefício que Deus deu para cada um. E aí algumas pessoas questionavam, né, logo no início da pandemia, por que só estão indo os bons? A gente não vê os que estão abusando e os que são maus desencarnarem. Por que essa mistura? E aí foi muito bacana que no Congresso Espírita, que aconteceu, acho que foi em outubro, online também, um dos palestrantes falou de uma forma tão bacana sobre isso. Era preciso que alguns espíritos bons, caminhantes aqui no planeta Terra, desencarnassem para poder mais para frente retornar ao planeta. Alguns que ainda não aprenderam tanto, já desencarnaram para começarem a aprender na erraticidade. Então, vamos aliviar um pouquinho a nossa preocupação. Por que está desencarnando A ou B? Por que a pandemia afeta A, B ou C? Vamos parar para avaliar o nosso eu. O que eu, Ana, estou fazendo pelo próximo, por mim, pelos que estão na minha casa? De que forma que a gente está cuidando do planeta? Como é que eu estou fazendo com o lixo que eu produzo todo dia na minha casa? Esse é um momento de parada para reavaliar, para que a gente tenha condições de dar continuidade a essa jornada terrena de uma forma mais bonita. Não é um castigo, é um aprendizado, é estudo. A pandemia já pudesse ter terminado há algum tempo. Ela está se prolongando porque a gente ainda não aprendeu o que tinha que aprender. Mas nesse momento, voltando ao Evangelho, a gente ainda não consegue dar graças a Deus por todas essas dificuldades, porque elas são necessárias. Como o Divaldo diz, muitas bobagens a gente fez aqui agora, nessa encarnação mesmo. Mas a gente fez. Então a gente precisa acertar, precisa consertar. Como um pai bem amado cuida dos seus filhos, Deus não castiga, Ele dá a oportunidade da gente aprender. É que às vezes a gente não quer aprender. A gente quer fazer vista grossa. Ou então a gente faz igual o aluno mais rebelde. Na recuperação eu recupero. A gente começar a dar uma sacudida e a fazer diferente. E aí como é que a gente faz diferente? Leitura.
Leitura é o que vai nos dar a base, porque a gente vai entender, a gente vai compreender, vai ser a fé raciocinada. A gente vai fazer melhor. A oração, que é o suporte, para que a gente possa fazer dos nossos dias produtivos, materialmente e espiritualmente. Sintonia com o bem. Vem um pensamento que não é muito bacana, não dá caminho para ele, descarta. Vem um sentimento angustiante, não deixa brecha. Ah, mas isso é difícil. Estou dizendo que é fácil, mas é possível. Eu gosto muito de Paulo, porque ele trouxe para a gente tantos ensinamentos assim especiais, né? Ele sempre dizia por que que a gente faz tudo aquilo que não quer e não consegue fazer aquilo que quer. Quando a gente acorda e faz a oração matinal, a gente pede a Deus para que a gente seja melhor, para que a gente produza bem, para que a gente, todo mundo seja paciente. E aí a gente levanta, sai do quarto, já sai quente. Mas tem que ter esforço, porque Paulo ensinou para a gente também que é dedicação, é esforço, é estudo e é trabalho na seara do. Então é possível que a gente aproveite essa aflição, esse momento tão delicado. Hoje muitos ficaram assustados, né, por não ter mais a continuidade da vacinação, novas roupagens para o vírus não surgiram. Que a gente consiga fazer uma oração pelos cientistas, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos que são responsáveis dentro do nosso país e todos os outros países também, em administrar essa vacinação. Oração. Falei um pouquinho antes de Santa Rita, das causas impossíveis. Santa Rita conseguiu, através da oração, acalmar um coração, o coração do seu marido, que era de fera, que era um coração de aflição, e ela rezava todos os dias. E ela formar esse coração. Ela conseguiu que os seus filhos, que ficaram revoltados, porque quando seu marido se modifica, as pessoas não acreditam, têm dificuldade. Mas aqueles também a quem o marido prejudicou queriam vingança. Então, quando seu marido desencarna e seus filhos querem justiça, Santa Rita tem a grandeza de pedir a Deus, durante várias orações, que levasse os seus filhos para que eles não tivessem compromisso maior. Então, a oração tem poder, sim, de organizar o nosso dia, de aliviar o nosso pensamento, as nossas emoções. São uma luz maior. Às vezes, a palavra, a gente tem dificuldade para falar, mas a oração opera milagres. Porque milagre é aquilo que a gente acredita que não é possível, mas que é possível. É possível ser melhor, é possível fazer coisas melhores. A gente tem que querer. Walter, tem alguém aí com alguma dica? Ainda não. Mas para complementar, não sei se todos sabem, mas a Regeneração tinha um trabalho de cirurgia espiritual, né? E teve um caso com 2 assistidas, que uma tinha um pensamento bem interessante. Se expurga no corpo, é bom para a alma. Uma lição que eu aprendi com uma assistida, que ela falou assim, tudo que eu tenho aqui é porque eu fiz alguma coisa anteriormente. Então, se está expurgando o meu corpo, vai ser muito bom para minha alma. Então, eu vou seguir todo dia trabalhando, lutando, buscando a minha cura para que eu possa não só melhorar o meu corpo, mas também que eu possa aprender com tudo isso que está acontecendo comigo. E com relação à fé e oração, tinha uma jovem senhora de mais ou menos uns 70 e poucos anos, que foi um dos casos que me chamou mais atenção, que em toda a sessão de tratamento,
ela deitava na maca e simplesmente rezava. O que eu não sei porque era muito baixinho, então também não procurei me atentar muito a escutar, mas eu prestava atenção que ela estava rezando. Foi um dos tratamentos mais rápidos que eu vi sair da casa aqui, que ela com 3 ou 4 atendimentos já tinha tomado alta total, se não estou enganado, e foi embora para casa feliz e contente com tudo que aconteceu com ela dentro buscando, né, o atendimento e lutando, né, também por ter esse acompanhamento médico espiritual. Então, e você via a resignação de ambas com a situação, mas mesmo assim não buscavam a cura imediata, buscavam a oportunidade de lutar e aprender com tudo que estava acontecendo com elas. São 2 casos bem interessantes que aconteceu aqui no Regeneração. Isso é fantástico. A ciência já tem vários caminhos aí de comprovação do poder da oração e da fé no caminho de cura, de restauração da boa saúde, né? A questão é a gente se colocar mesmo amorosa diante do que se apresenta. Eu gosto muito da literatura do Richard Simonet. E ele tem uma historinha que ele falava assim, um casal tinha acabado de contrair matrimônio, e eles então estavam rumo pós-festa, indo para a lua de mel. E aí ele e a esposa estavam em cima do cavalo, trilhando lá a caminhada, e o cavalo empacou a primeira vez. E aí ele vira para o cavalo e fala, primeira vez. E aí eles prosseguem, o cavalo empaca de novo. E aí ele sinaliza, segunda vez. Andam mais um pouquinho, o cavalo empaca, ele desce do cavalo, desce a esposa, aí vira para o cavalo e diz, terceira vez, e ele vai e mata o cavalo. E a esposa, então, indignada, começa a falar como que ele fez isso, coitado do cavalo. Calmamente, o marido vira para a esposa e diz, primeira vez. Nós temos várias oportunidades na vida. Empaca, porque a gente quer. Estamos aqui reunidos, não podemos mais dizer que não conhecemos, que não sabemos. Temos ao nosso alcance. Todo mundo que está aqui está, de alguma forma, conectado, ou pelo computador, ou pelo celular. Temos o Evangelho para ser aberto online. Temos palestras, temos fontes de pesquisa. Então, temos conhecimento. Nós não temos mais como empacar. E Deus não é conosco como o marido da história. Testando, é a primeira, esse não. Porque se a gente parar para pensar, Deus vai nos desculpando, vai dando uma passadinha de mão na nossa cabeça por dia, que dirá ao longo da nossa encarnação. Então, que a gente consiga acreditar. A gente tem tantas provas o tempo todo. Tudo se organiza de forma diferente. Quando a gente consegue aplicar o tal do Evangelho, que nada mais é do que os ensinamentos do Cristo no nosso dia a dia. É simples. Mas a gente quer empacar sem precisar. Então, para a gente poder fechar essa noite, eu vou abrir. Bom, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Sede bons e caridosos, essa chave do céu em vossa mão. É o que o Walter trouxe na camisa do Walter. Walter, se estica aí para a gente ver sua camiseta. Não há salvação. Levanta aí que não dá para. Isso, aí. É isso. Muito mais do que carregar no peito. A gente tem que ter aqui, nas atitudes. Walter falou bem. Liga para alguém. Ah, mas aquela minha amiga é muito chata, só fala de doença. É para essa que você tem que ligar. Jesus não falou?
Não são os sãos que precisam de médico, são os enfermos. Ah, mas eu não gosto, não sei, não vou mandar mensagem. A gente não está pedindo que você faça isso o dia inteiro, toda hora. Procura um tempinho, se organiza, tenha disciplina para isso, até para fazer a caridade. Vou me organizar para todo domingo, 3 horas da tarde, ligar por alguém. Eu ligar para alguém, eu procurar alguém, fazer alguma coisa para alguém. Existe uma casa que é parceira do Regeneração, que é a casa de Frei Fabiano, ali no Meio. Walter conhece o presidente de lá, né? Eles têm um trabalho muito bacana, que é da Casa de Cáritas. Leva cuidado, roupas aos moradores de rua. E aí eles mostram uma coisa que é uma gracinha, gente. Existem senhoras que guardam aqueles potinhos de requeijão, docinhos, e colocam naqueles potinhos de requeijão, tampam bonitinho, botam bilhetinhos na tampa, desenho, botam coisinhas ali. E enriquecem, dão um carinho àquela alimentação que vai ser levada. Às vezes, elas não têm os potinhos, então elas improvisam. Fazem umas balinhas, fazem os bolinhos, amarradinho, e vai junto com a alimentação. É um detalhe que faz toda a diferença para quem recebe. Teve um dia que nós estávamos na 28 de setembro, e aí eu observei 3 moças bem novinhas estavam distribuindo comida. E junto elas levavam um pacote de biscoito recheado. E aí ela entregou essa alimentação com biscoito recheado para uma senhora com 3 filhos pequenos, bem pequenos. A alegria das crianças quando viram aquele biscoito recheado, que não faz parte do universo deles, beleza. Não tem muito tempo, eu estava na Praça Sans Pena, aí o carro parado no sinal e eu vi um senhor, bem senhor mesmo, com uma sacolinha pendurada, uma sacolinha de mercado pendurada no braço e uma garrafa térmica. Ali dentro ele devia ter no máximo uns 10 sanduichinhos dobrados, copo descartável. Para aqueles moços que estavam ali dormindo nas calçadas, ali, eu não sei o nome de rua, sou péssima, mas tem um banco e tal, General Roca, me salvo aqui, ele ia entregando o sanduíche e um copo de café com leite. Tinha um senhor, um rapaz, não sei o certo, que estava dormindo, ele foi, acomodou aquele pão nas cobertas, colocou o copo bem encostadinho na parede, porque ele não tinha como tampar, então ele colocou um copo em cima do outro e o que estava por cima ia proteger por pouco tempo. Ele encostou na parede para que ficasse protegido. E assim ele foi distribuindo. Às vezes a gente acha que a gente tem que fazer muito. Aquele senhor, se ele estava conseguindo beneficiar 10 pessoas, ele conseguiu dar conforto físico a 10 pessoas. Às vezes, assim, para levar 10 cafezinhos com pão, não vou fazer. Para isso. Não precisa ser muito. A caridade é a chave para a felicidade. Está aqui no Evangelho. Capítulo 13. E isso, assim, aquele senhor ia fazendo, ele não sabia que eu estava olhando o que fazem para a casa do Frei Fabiano. Eu não sei quem são, porque eles só divulgam o produto. Porque ajudava lá no Regeneração, quando a gente estava ainda no presencial, na alimentação dos moradores de rua, que deu prosseguimento a esse trabalho. E aí uma das pessoas pediu às filhas pequenas, elas desenhavam nas tampas das quentinhas de isopor. É um diferencial, é um algo a mais. Tem um casal muito amigo nosso que visitava uma creche e perceberam que tinha lá uma fruta de uma árvore lá frutífera e que essa fruta era desperdiçada, ela caía e ficava por lá. Então, o que eles fizeram? Toda semana eles iam lá visitar a creche, recolheram essas frutas e transformaram em geleia para atender aquela creche.
É um detalhe. As frutas podiam ter ido para o lixo, os animais podiam ter sido comido ali de alguma forma, mas o que deu para salvar, eles transformaram em geleia. É um detalhe. Mas é um detalhe que faz a diferença na vida do outro. É um bom dia, é um sorriso, é um telefonema, é um olhar diferente. Outro dia mesmo eu estava vendo uma campanha que começaram a fazer na internet, né? Quando um entregador vier à sua porta, parece um copo com água. A gente mora num local super quente. É tudo para aquela pessoa que está trabalhando a pé, de bicicleta, de moto, que seja. Um copo com água. Logo no início da pandemia, algumas pessoas tinham um movimento de toda vez que o entregador ia até a sua casa, álcool gel. Vi também um grupo que foi distribuindo álcool gel para esses guardadores de carro, para esses trabalhadores, camelôs, pessoas que trabalham na rua. Como manter o álcool gel? São detalhes. Então, hoje, a nossa noite foi uma surpresa, porque, infelizmente, o nosso irmão Márcio e o Alexandre não puderam estar conosco. Estamos nós aqui, eu e Walter, Walter e eu. Mas o que a gente quer trazer nessa noite para vocês é caridade para consigo, lendo, orando, rezando, fazendo prece, tá? Mantendo bons pensamentos e bons sentimentos e fazendo bem do jeito que a gente puder. Várias formas foram ditas. Então, como a gente puder, a gente vai fazer. Então, Walter, podemos encerrar.